Muito boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos os nossos amigos. E a razão da escolha deste tópico é uma razão antiga, não é nova, minha, que tem um pouco a ver com aquilo que anda um pouco invisível em relação à literatura de ficção científica. Outra questão que eu gostaria de frisar era esta, porque a razão é que eu escolhi o dia, não era propriamente o dia de hoje, era o dia 8 de maio, que era simplesmente o dia 8 de maio, que é um sábado. A Fundação Rui Cunha não trabalha nesse período, porque o dia 8 de maio, em boa verdade, devia ter sido escolhido o dia 2 de janeiro, que é o dia que está proposto à Assembleia Geral das Nações Unidas para que seja o Dia Internacional da Ficção Científica. Porquê? Porque, diríamos, o pai da ficção científica, o Isaac Asimov, nasceu no dia 2 de janeiro. E na impossibilidade disso acontecer, uma vez que já estamos em maio, eu tinha proposto o dia 8 de maio. Porquê? É um interesse pessoal, porque é o dia em que morreu Robert Heinlein, que é para mim um dos grandes ficcionistas de ficção científica e curiosamente fará no dia 8 de maio 33 anos da sua morte, a morte de Cristo. Depois tem um bocadinho a ver também com o livro que ele escreveu, fabuloso, Um Estranho numa Terra Estranha. E, portanto, essa foi a razão porque eu escolhi esta data. Depois, ao meu interesse, ao interesse pessoal que eu tenho por ficção científica, desde pequeno, por razões diversas, porque conheci um cientista, um astrónomo da Faculdade de Ciências, o professor Rivotti, que me deu a conhecer muita coisa de ficção científica e, curiosamente, mais tarde, a minha filha vai para a Faculdade de Ciências e apanha o professor Rivotti como professor de astronomia, e também um tio meu que era psicólogo na Lisnave e que, de facto, me entusiasmou e mandou-me sempre comprar os livros em segunda mão, em Cacilhas, numa pequena casinha que tinha os livrinhos de Cacilhas de Argonauta. Eu tenho desde o número 1 até praticamente a minha vinda para Macau. E o meu interesse também é o interesse geral pela ciência e, muito particularmente, pela cosmologia. A ficção científica é uma literatura extremamente vasta, com tópicos dos mais variados, e eu vou muito brevemente fazer uma leitura rápida do que é a ficção científica. É uma questão que se coloca, se é um género literário relevante no panorama da literatura contemporânea, que lida de mãos dadas com a ciência, tanto real como imaginada, refletido sobre o impacto da ciência e da tecnologia na vida humana, ou apenas uma literatura menor de histórias especulativas. Arranjei vários cientistas, portanto, o Clarke, que é o pai da moderna radioastronomia, o Carl Sagan, toda a gente conhece, Stephen Hawking, também é subejamente conhecido, o Asimov, a Lady Sibila, que ninguém conhece, mas que é uma ficcionista da ficção científica brasileira, que é simultaneamente geóloga e professora na universidade qualquer, também não me recordo, e o Ray Bradbury, que é o homem considerado o poeta da ficção científica. São algumas definições. A segunda parece-me muito interessante, que é um estilo literário que lida com a ciência, tanto real como imaginado, e o seu impacto numa determinada sociedade. Desenvolveu-se a partir do século XIX, em especial os avanços física, química, informática, biologia, autonomia, etc. Concordam, senhores? Mais ou menos. A gente depois vai discutir isso. Depois, a história da ficção científica, é evidente que nós temos aqui um historial de ficção científica extremamente vasto antes do Kepler. No entanto, para mim o Kepler é um marco importante porque foi o homem que antecipou uma viagem de 3 séculos em relação à missão Apollo. E, portanto, leva o primeiro homem à Lua. Eu tirei aquilo da revista Nature e depois o Frankenstein e depois a Vida de Milagres Submarinas e depois a Máquina do Tempo. Mas agora vou parar e vou apresentar os meus caros convidados e vou começar por ordem alfabética, se não se importam, que é para não haver melindres à ordem alfabética. Das senhoras? Não, a ordem alfabética e aqui não há o politicamente correto, não é? Portanto, em relação ao professor Dr. André Antunes, é a professora associada da Universidade da Ciência e Tecnologia,
onde trabalha no laboratório de referência estatal chinês para as ciências lunares e planetárias. Aqui é líder do recém-criado Grupo de Investigação em Astrobiologia e é coordenador das plataformas experimentais Cosmoquímica e Astrobiologia únicas em toda a China. É um especialista em Astrobiologia e Microbiologia de ambientes marinhos e extremos, tendo feito a sua licenciatura em Biologia na Universidade de Coimbra, seguido de doutoramento em Bioquímica na Universidade de Coimbra e na Universidade Regensburg, em Deutschland. O seu percurso enquanto investigador e professor universitário incluíram períodos em vários lugares do mundo, como Europa, África, Médio Oriente e agora a Ásia. Em segundo lugar está a Marta Simões, que é a UEM, que veio a seguir, que é doutorada em Engenharia Química e Biológica da Universidade do Minho, mestre em Microbiologia Clínica da Faculdade de Medicina de Lisboa, licenciada em Engenharia Biotecnológica na Universidade de Lusófona de Humanidades e Tecnologias e atualmente investigadora no Laboratório Referencial Estatal Chinês para as Ciências Lunares e Planetárias da MUST. Foi investigadora no Departamento de Biologia em Edge Hill University, no Reino Unido, na Universidade de King's Abdullah da Ciência e Tecnologia da Arábia Saudita e de Micoteca da Universidade do Minho, na Universidade do Minho. O Dr. Pedro Reis Albuquerque é doutorado em Literatura e também do estudo da Literatura Infantil na Universidade do Minho, mestre em Estudos Portugueses Multidisciplinares pela Universidade Aberta e entre 2009 e 2014 foi docente na Universidade Nacional de Timor, onde lecionou disciplinas relacionadas com o ensino da língua e cultura, literatura e culturas portuguesas. Em 2008, com o conto Lixo Dourado, venceu o Prémio Literário Infanto-Juvenil, o Futuro ao Virar da Página, promovido pela Corte Inglês. Em 2010 publicou Gatos Como Nós, título de literatura infantil pela Papiro Editora. Em 2013 organizou um conjunto de ensaios sobre literatura e cultura timorense, o da Matan, Estudo sobre Timor, e tem 2 textos muito interessantes sobre a robótica e a literatura infantil. Certo? Não, está tudo mais ou menos correto? O doutor André Antunes ganhou recentemente um prémio da revista Nature, não foi? Sim, tive um artigo que foi reconhecido. O artigo foi reconhecido. Sim. Foi reconhecido, exatamente. Pronto, posto isto, estão apresentados e vamos continuar com a nossa rapidíssima passagem pela ficção científica. Portanto, Somnium, na minha perspectiva, acho que é a primeira grande marca da ficção científica ocidental. O Frankenstein, da autora inglesa, o 20.000 Léguas Submarinas, do autor francês Júlio Verne, e a Máquina do Tempo, do autor inglês. E, para mim, e acho que para muita gente, os 3 grandes da ficção científica é o Asimov, Robert Heinlein e o Arthur Clarke, e eu coloquei o Ray Bradbury também porque é, para mim, e sobretudo por aquilo que foi publicitado através do cinema, que foram as Crónicas Marcianas e o Fahrenheit 451, parece-me que é um relevo. E depois tem um tipo de ficção científica, é chamado o poeta da ficção científica, ligeiramente diferente dos restantes. A ficção científica chinesa, temos um primeiro, que é o Romance da Colónia Lunar, que é um texto de 1904 muito curioso, que é uma história de um chinês que tem um amigo japonês que, para salvarem um indivíduo assassinato e conseguir que esse amigo fosse reencontrar-se com a filha e com a mulher, resolvem criar as naves e resolvem fugir através de naves espaciais. E, mais recentemente, temos os 4 grandes nomes da ficção científica. O mais importante de todos, que é o Liu Cixin, que é o Problema dos 3 Corpos. Temos o Wang Jinghan. O único que tem textos em português é o primeiro. O Wang Song é um escritor de ficção científica, eu diria, a ficção científica nacionalista, porque o Red Star Over America eu diria que é uma réplica àquilo que houve sobre um livro que se chama Red Star Over China, de um autor americano que fala da conquista do comunismo pela China
mas depois em subtítulo tem em chinês é dito que é, digamos, uma viagem para o oeste. Também digamos, uma alegoria a uma jornada para o oeste de um texto antigo em que o monge budista viajou da China para o oeste à procura dos sutras budistas. Depois temos o Huaxi, que é um pseudónimo que ninguém sabe quem ele é, portanto ele mantém-se no anonimato. E finalmente eu coloquei esta quarta porque é uma escritora, como vêem, bastante nova, nasceu em 1984 e faltou-me escrever ali Folding Beijing, que é uma distopia sobre Pequim, em que as pessoas mais pobres só podem andar na rua cerca de X horas e depois há ali uma estratificação social e só apenas os ricos podem utilizar a cidade 24 horas. É um texto muito interessante. Apenas um tópico muito simples. Em 2012 foram lançados 200 títulos de ficção científica. E há um livro, um dos livros do Liu Cixin vai ser apresentado pela Netflix em vários episódios. Depois temos aqui os livros deles, portanto, The Three-Body Problem. Depois temos aquele tal filme sobre a América. E depois, enfim, isto é só umas capazitas. E depois temos a ficção científica portuguesa, que é um género literário, como diz o Artur Coelho, que é um homem ligado à história da ficção científica em Portugal, muito escusado pelos direitos culturais, ou como diz Eduardo Souda, também um grande sono e a grande invisibilidade da ficção científica de Portugal. Na minha perspectiva, os três grandes escritores são o João Barreiros, o Luís Filipe Silva e o Carlos Silva, e eu fiz aqui uma abordagem em relação à importância que a ficção científica deixou de ter em Portugal. O último livro da Argonauta é de 2006. O último livro do Caminho é de 2001. E a série de ficção científica da Europa à América é de 1998, onde se publicou o Eyeline, onde se publicou Ursula Le Guin, etc. O Espaço, que era eu penso que era do Porto, terminou em 1960. A editorial Divergência é uma editorial pequena, mas continua a publicar livros sobre ficção científica. E que temos aqui os livros, alguns que eu tenho, aliás, tenho a Fundação, tenho O Homem que Vendeu a Lua, etc. Tenho O Lugar do Ilício, do Ursula Le Guin, O Outro Lado do Tempo, do Clifford Simak, que eu gosto imenso de Clifford Simak. Um de vocês é na área da geologia ou não? Não. O Clifford Simak tem um texto fabuloso que é um homem que vai para o campo, geólogo, e depois os patamares geológicos, ele começa a ver animais que não correspondem àquilo que existia no Museu de Londres. E vai discutir com o Museu de Londres, isso não é assim. Este extrato geológico tem animais e plantas que não são aquelas que vocês têm aí. É um texto maravilhoso. Portanto, e finalmente é uma bibliografia que depois se eu posso dar este pequeno apontamento de PowerPoint, para ver, que é a bibliografia mais recente sobre ficção científica. E depois tem as fotografiazinhas também daqui disto. Pronto, isto é muito rápido para se ter uma ideia muito simples. E agora vou levantar algumas questões. Uma das questões que eu gostaria de levantar é esta, que é muito interessante, que é... eu fiquei aqui algumas, que é esta, que é para a área científica, que é ficção científica e ciência, que ligação? E se essa ligação ou se a inovação, por exemplo, em termos, digamos, de narrativa, pode moldar ou não o futuro da própria tecnologia, da própria ciência? Okay. Agora primeiro as senhoras. Posso começar eu, mas está à vontade para interromper. Ok. Enquanto cientista, eu acho que sim, claro que é óbvio que a ficção científica nos influencia, porque há muitas ideias que nos vêm de outras fontes e a ficção científica é uma delas. Há imensos exemplos de tecnologia desenvolvida que teve por base a ficção científica.
nós tivemos esta tarde a discutir alguns exemplos, mas eu penso que tu os tens melhor na memória. Queres falar de alguns dos exemplos? Sim, com certeza. De facto, há muitos casos de tecnologias que serviram, usaram a ficção científica como fonte de inspiração. E eu acho que nem sempre nós temos este tipo de percepção. Porque há alguma tendência de nós lermos os clássicos e de seguirmos os clássicos e perdermos um bocadinho a noção de quando é que isto foi publicado. E quando estamos a ler livros e vemos coisas sobre viagens espaciais e algumas das tecnologias que são apresentadas nestes clássicos de ficção científica, perdemos aquela noção de que, de facto, estes clássicos de ficção científica tradicionalmente precederam desenvolvimentos tecnológicos de que falam por várias décadas. Um exemplo claríssimo disso é Júlio Verne, por exemplo, com Da Terra à Lua. E eu, por acaso, estive a ler no outro dia sobre isso, que há uma série de paralelos interessantes com as missões Apollo. Nomeadamente, o facto da a missão que foi proposta ser o envio de 3 pessoas numa cápsula em forma mais ou menos de bala feita de alumínio e oca, enviada da Flórida, e que termina a missão com uma aterragem no mar. E há toda assim uma série de paralelos. Júlio Verne aparentemente investigou profundamente este tópico, fez todos os cálculos necessários, que força é que seria necessário para transportar este tipo de cápsula até ao espaço, para chegar à Lua, e de facto serviu de inspiração para as missões Apollo de uma maneira muito, muito nítida, muito, muito clara. Há bocado um dos exemplos do Fahrenheit 451, por exemplo, é conhecido como um exemplo claro de antecipação da utilização de auriculares, por exemplo. E dos plasmas. Sim. E dos plasmas. E há uma série de coisas, é impressionante. E nós perdemos a noção disto. Há algumas ideias que surgem que na altura provavelmente apareceriam revolucionárias, nomeadamente a substituição de dinheiro físico pelo uso de cartões de crédito e cartões de débito. Foi uma coisa que apareceu primeiro em livros de ficção científica. E um dos exemplos que eu acho mais curioso, precisamente, da ligação que há entre ciência e ficção científica e como a comunicação existe nos dois sentidos. Não é só a ciência a inspirar a ficção científica ou a ficção científica a inspirar a ciência. Nós temos uma espécie de relação simbiótica. Há uma ligação de inspiração cruzada. E li um caso curioso da Mary Shelley e o Frankenstein. E é um facto que não é muito conhecido. Toda a gente conhece o Frankenstein, já ouvi falar de Frankenstein, toda a gente tem aquela imagem visual disto. O curioso é que Mary Shelley escreveu Frankenstein inspirada nos desenvolvimentos científicos da altura em que se começou a trabalhar com eletricidade e que se fizeram a primeira série de experiências de estimulação de pernas de rã, dos músculos das pernas das rãs, quando submetidas à eletricidade que induzia a contração muscular. Isto foi uma coisa assim inesperada, não se percebia muito bem o mecanismo, a ciência que estava por trás disto, ainda estava muito no princípio disto. E, de facto, isto foi o primeiro passo. O segundo passo foi fazer este tipo de experiências com cadáveres humanos. E, de facto, fizeram-se algumas experiências que causaram uma grande movimentação na sociedade, porque havia, então, relatórios de cientistas que induziam corrente elétrica, estavam a estimular estes cadáveres, e havia cadáveres a abrirem os olhos e a mexerem os braços. E, então, gerou-se aquela ideia que se estava a conseguir gerar vida a partir de uma coisa que estava morta. E foi exatamente isto que inspirou a criação do Frankenstein. Do ponto de vista do relacionamento simbiótico, e só para fecharem o círculo da ligação, várias décadas mais tarde, e atenção que estamos a falar de século XIX, já no século XX, um cientista, um jovem interessado em ciência, motivado pelo sucesso de Frankenstein e pelo fascínio que ele tinha pela história de Frankenstein, decidiu optar por estudar medicina e por fixar-se mais especificamente na ligação entre a eletricidade e o corpo humano. E foi diretamente responsável pela criação dos primeiros pacemakers como nós os conhecemos nos dias de hoje. Por isso aqui temos precisamente a circulatura completa da ciência a inspirar a ficção científica, que por sua vez inspira a ciência novamente. Sim. Vou continuar. Sim.
o ciclo é realmente contínuo. Existem muitos dos escritores de ficção científica são cientistas, Isso que eu ia são dizer. astrofísicos, são microbiólogos, são maioritariamente ligados às ciências espaciais, curiosamente. Mas existem cientistas de vários ramos diferentes que escrevem ficção científica e que descrevem coisas muito interessantes, quer com base na ciência que é real e que existe, quer ideias que eventualmente podem vir a dar origem a novos avanços tecnológicos. O André já falou de alguns, mas outro exemplo, por exemplo, conhecido, é o autor Arthur Clarke, que foi o primeiro a fazer uma descrição do uso de ondas rádio para comunicação, ou seja, fez a primeira descrição de satélites muito antes deles terem sido inventados, portanto é uma coisa fenomenal. Depois, dentro da parte da ciência que inspira a ficção, eu tenho tendência a ir para o lado microbiológico, porque eu trabalho em microbiologia. Há casos espetaculares. Há, por exemplo, um autor que ganhou já vários prémios, penso que prémios Hugo ou Nebula, não tenho a certeza, que é o M.R. Carey. Ele é um autor que escreve muitas coisas, mas escreve cómics para a DC e para a Marvel. E ele teve um livro que é um dos meus favoritos, que se chama, em português eu não tenho a certeza, mas em inglês é The Girl with All the Gifts e em português eu penso que será A Rapariga que Sabia Demais. Não sei se não sei já a ouviram tradução. falar. Este livro é muito curioso porque tem por base um fungo parasita que é real. No livro, a história... Isto agora é um bocadinho de spoilers, mas pronto. O livro conta a história, uma versão distópica da humanidade, em que a humanidade é infectada por um vírus e a partir da altura que os seres humanos são infectados, eles tornam-se uma espécie de zombies, cujo objetivo é infectarem mais pessoas, portanto atacarem mais pessoas para infectarem e propagarem a infecção para o fungo sobreviver. Isto parece completamente fora, muito, muito irreal, mas não é, porque existe um fungo, sim, que é o Ophiocordyceps unilateralis, que é um fungo que faz exatamente isto, mas não em humanos, portanto podem ficar descansados. Ele infecta um determinado tipo... Ele infecta um determinado tipo de formigas e aquilo que ele faz é, quando as infecta, afeta o seu sistema nervoso, o cérebro, basicamente, e faz com que elas se tornem zombies e subam para lugares elevados, no topo de árvores, se prendam pelas mandíbulas a folhas até o fungo crescer e elas acabam por morrer presas. Quando o fungo cresce, o que acontece é que o fungo liberta os esporos e propaga muito mais a sua população, porque os esporos libertados acabam por infectar muito mais formigas, uma vez que está num sítio alto. Esta é a base, é o fungo que originou esta história. Portanto, a história é muito parecida com o fungo real. Na realidade, não infecta humanos, mas nada disto é completamente impossível, porque a natureza está sempre a evoluir e nunca sabemos quando é que uma estirpe microbiológica vai evoluir o suficiente para nos infectar a nós, como foi o caso do Covid. Existem outros casos, existem N casos. Por exemplo, o autor Michael, não sei se vou dizer o nome bem, Crichton, que é um dos antigos, que tem uma das primeiras histórias de pandemias. Neste caso é uma infecção fúngica que é causada por uma infecção viral que é causada por um vírus alienígena e que retrata todo o panorama de como lidar com uma pandemia. Portanto, e este foi um dos primeiros livros a ser publicado em relação a este assunto, penso que é por volta dos anos 50, quando ainda não se havia uma noção assim muito clara do que é uma pandemia, o que é uma infecção viral. Portanto, há imensos casos na literatura muito interessantes. Sim. Eu só queria, depois vou passar aqui ao Pedro Adalto, convinha também lembrar o Asimov, não é? O Homem da Robótica e as Três Leis da Robótica, dos anos 60. Anos 60. E é um caso curioso que é do engenheiro da Motorola, Martin Cooper, que em 1973 disse que eu fui inspirado pelo Capitão Kirk do Star Trek do mobile phone. Nunca ninguém tinha pensado nisso, aquilo era ficção científica. Sim. E ele disse, olha que engraçado, eu vou agora tratar deste assunto, vou fazer um mobile phone. E é precisamente este indivíduo, Martin Cooper, que em 73 cria o primeiro mobile phone. Temos também o caso do Dick Tracy com o relógio que lhe permitia fazer chamadas e depois videochamadas, que é um precursor dos relógios que se usam nos dias de hoje.
mesmo a nível de robótica e dos robôs para apoio doméstico, há toda uma série de referências como é que se chamava? Os Jetsons. Os cartoons da Hanna-Barbera, que havia uma robô que andava a limpar o pó, Sim, sim, e então sim. o Roomba, por exemplo, e os robôs que nós temos nos dias de hoje que aspiram a casa, o desenvolvimento disso deve-se ao facto de determinadas ideias inspiradas na ciência projetarem um bocadinho coisas para o futuro, as pessoas de facto consumirem este tipo de ideias, quer via livro, quer via outros formatos, e nos dias de hoje nós temos um impacto, infelizmente, cada vez mais reduzido do suporte livre e cada vez mais de outro tipo de suportes, mas de facto as pessoas verem e pensarem, isto parece-me boa ideia, eu gostava de ter uma coisa assim. Quando é que nós vamos ter uma coisa assim? Sim, sim. E acabar, por todos os efeitos, por induzir uma certa pressão e uma certa tendência, acaba por condicionar um bocadinho o desenvolvimento da ciência e da tecnologia para fazer concretizar aquilo que as pessoas veem e gostariam de ter. Sim, Sim. senhora. Outro exemplo que eu me estou a lembrar, dentro desse género, não da ficção literária, mas da ficção televisiva, era a série que eu não me lembro do nome em português, da Knight Rider, sobre o carro Justiceiro. Kit. O Justiceiro. Justiceiro. Isso. Na altura era impensável pôr a hipótese de carros que se conduzissem sozinhos, e hoje em dia é uma realidade, por exemplo. Quer dizer, Exatamente. há imensos casos. Pedro Dalto, agora vamos aqui à nossa parte sobre a literatura e talvez fazer um bocadinho uma diferenciação, uma diferenciação entre aquilo que é uma literatura fantástica e uma literatura de ficção científica. Porque as pessoas confundem um bocadinho isso. A ficção científica... Eu não vou acrescentar, o Pedro Dalto é que vai dizer o que é, porque as pessoas têm um bocadinho o hábito de confundir. Digamos, a Rainha do Gelo, por exemplo, com outra coisa qualquer. Portanto, qual é, digamos, a diferença, digamos, substantiva entre a literatura fantástica e a literatura de ficção científica? Bom, a ficção científica acaba por ser também um termo que é cunhado de forma infeliz, porque todo o relato narrativo, independentemente da intencionalidade, é ficcional. Portanto, quer isto dizer, que, de uma forma mais simples, que a literatura não tem qualquer compromisso com a verdade empírica dos factos e, portanto, permite tanto ao escritor como ao leitor estabelecer um determinado diálogo que não tem que ter uma correspondência direta com o nosso universo da experiência. Isso, por um lado, há a questão da legitimação da ficção científica em relação à própria ciência. Por outro lado, tal permite um grande pulsar em termos literários, porque a força da imaginação, a força da representação pelo sonho, a força de desmontarmos a realidade tal como ela é e sugerirmos uma outra, é extremamente forte neste tipo de ficção. E há uma outra questão que tem que ver com a própria propriedade da ficção científica, é que o tempo da narrativa, o tempo em que ocorre uma determinada situação, ocorre num tempo futuro. Poderão dizer, e nos casos em que a narrativa sucede em 1960, ocorre num tempo futuro ao leitor. Independentemente de se criar uma realidade paralela, independentemente de se criar um lapso temporal, como no caso da máquina do tempo do Wells, em que o visitante anda a viajar entre tempos, entre realidades, a verdade é que existe sempre esta relação com o futuro, esta possibilidade de correção, esta possibilidade de alteração. Isto vai criar enormes paradigmas e a literatura, a ficção científica, é também neste aspecto bastante forte, porque permite-nos criar uma espécie de antecâmara, onde nós, enquanto leitores, podemos aliviar um medo que é real e que tem o nome de tecnofobia, onde podemos experimentar estes universos criados pela nossa imaginação, sem incorrermos no risco de os querermos destruir antes de eles terem existido. Ou seja, podemos experimentar todas as hipóteses, todas as combinações e instaurar um diálogo com outras entidades. Penso que isto também cria um espaço bastante oportuno para, pela primeira vez, problematizarmos aquilo que é a dimensão ética de uma gestão que terá que ocorrer, que é a gestão humana de toda a tecnologia, e quais é que vão ser as grandes coordenadas de atuação. Falamos das leis de Asimov, mas
O que é verdade é que foram postuladas 3 e logo de seguida foi feita a lei 0. E essas leis são de tal forma vagas que muito dificilmente terão uma aplicabilidade, porque a questão de bem e de mal, se nós perguntarmos a todas as pessoas que estão nesta sala o que é certo e o que é errado, muito provavelmente teremos respostas divergentes ou enunciações diferentes para uma área relativamente aceitável. Isto, na lógica da robótica, é um desastre, não é? Portanto, se as coisas não forem perfeitamente definidas, não terão aplicabilidade. Para um robô, o que é não ferir? O que é o bem? O bem de um humano pode ser a sua destruição. São as 3 leis da robótica. Não é? Portanto, mas aprofundando, a questão da ficção científica em relação a outros géneros, em termos temáticos, assenta a sua narrativa num futuro, traz temas como a exploração de outros mundos, da conquista do espaço, guerras e armamentos, viagens no tempo, robôs e androides, personagens com poderes sensoriais, e tudo isto com uma grande permeabilização científica. Quer isto dizer que pode ser mais profunda ou menos profunda. Pode ter mais fundamento técnico, por assim dizer, relacionado com a ciência, ou podemos aliviar, em favor da narrativa, esta coerência científica. Eu queria perguntar em relação para não entrar muito nestas questões da teoria da literatura, se a literatura fantástica não se concentra mais sobre o sobrenatural, digamos, e o arbitrário, enquanto que a ficção científica é mais o real e o material, não é? Portanto, há aqui uma diferença, porque a literatura fantástica, no fundo, trabalha com mitos, trabalha com... Folclore, não é? Exatamente. Enquanto que a literatura científica tem, digamos, os seus elementos, digamos, os seus elementos de composição é o real e é o material, não é? Sim, isto estabelece uma relação com o real que é mais metafórico no folclore. Sim, portanto, a representação é essencialmente simbólica. Não é? Ao passo que na ficção científica conseguimos imaginar-nos nós, leitores, muito mais próximos dessas figuras, dessas personagens. Sim, senhora. Eu acho que há muitos pontos de contacto e eu acho que, pelo menos a opinião que eu tenho, do ponto de vista de ficção científica, há uma diversidade tão grande e há tantos subgéneros diferentes que há determinados sabores, entre aspas, de ficção científica que acabam por ser muito próximos já do género fantasia, do género fantástico. Sim. Eu tive a elencar uma série deles. Isto é infindo. É infindo. Agora, há aqui uma questão que eu coloco aos cientistas, que é esta, e tenho a impressão que muita gente coloca quando ou falar de cosmologia ou de falar de, digamos, bioastronomia, etc., que é esta, que é chamado aquilo que se chama o paradoxo de Fermi. Ou seja, eu não sei onde é que li isto, mas que um grão de terra, um grão de areia na Terra, é o correspondente a cerca de não sei quantos milhões de estrelas e planetas no universo. E, portanto, a sensação que as pessoas têm, que é o silêncio do universo, que é a questão que todos os seres humanos colocam, mas estaremos sozinhos. Portanto, a razão é esta, este paradoxo é este. Porque é que, havendo tantos planetas, tantas estrelas, tantos sistemas solares, digamos, muito próximos daquilo que são, em relação ao nosso sistema solar, que poderão ter condições similares para a criação de vida, até hoje nós não temos nenhuma relação direta com outras formas de vida para além daquelas que nós temos no nosso planeta. Sim, isso é uma discussão muito longa. Tem sido debatido ao longo de décadas. Porquê? Porquê que de facto nós temos isto? E o que é verdade é que, do ponto de vista científico e do ponto de vista daquilo que nós sabemos,
estamos muito no princípio de conseguir saber valores exatos de determinados fatores que são muito relevantes. Há uma equação que é muito conhecida, a equação de Drake. E a equação de Drake tenta fazer uma previsão, é um exercício parcialmente filosófico, parcialmente matemático e estatístico, tentar conseguir determinar, conseguir chegar a um número do número de civilizações avançadas que poderão existir numa galáxia ou no universo. Tentar fazer esse tipo de estimativa. E, de facto, é composto por uma série de fatores. Um deles é o número de estrelas na galáxia, por exemplo, que é uma coisa que nós conseguimos saber. A astronomia está suficientemente avançada para saber, nesta fase, quantas estrelas há na Via Láctea, por exemplo. Conseguimos ter esse tipo de número. Infelizmente, quanto mais nós vamos avançando, porque são vários componentes, maior o grau de incerteza que nós temos aí. E eu lembro-me, de quando era adolescente, quando era criança, a estudar o sistema solar, estudar o universo, de ainda haver muita incerteza e de não se saber se o nosso sistema solar era o único e era especial. Porque, de facto, o Sol era a única estrela de todo o universo que nós sabíamos que tinha planetas a rodar à volta da estrela. E assim, presumia-se, pelos conhecimentos que havia de astronomia, presumia-se que, de facto, com a quantidade de estrelas enorme que há no universo, que certamente que outras estrelas terão planetas, mas não se sabia exatamente, não se compreendia exatamente, e não havia números. Era única e exclusivamente especulação nessa fase. E o que é certo é que as últimas décadas e os últimos avanços tecnológicos permitem, a cada mês que passa, a descoberta de vários novos exoplanetas, planetas que estão fora do sistema solar, e por isso nós vamos conseguindo um grau de precisão cada vez maior. Conseguirmos estar cada vez mais próximo de ter números concretos para, de facto, conseguirmos chegar a um número final da equação de Drake e saber se de facto, o número de potenciais civilizações que se possa esperar na Via Láctea, por exemplo, se é um número elevado, se é um número reduzido. Porque, dependendo dos valores de referência que nós temos, nós podemos chegar a valores de vários milhões, que são os números mais... Quando uma pessoa tem uma perspectiva mais otimista, chega a centenas de milhões de potenciais civilizações com capacidade de comunicar, versus estimativas mais pessimistas que conseguem chegar ao número que é 1, somos nós. E depois também o tempo de lá chegarmos, de encontrarmos alguém com vida e vice-versa, não é? Sim. E há ainda outro pormenor que é: será que conseguimos reconhecer outro tipo de vida? Porque tudo o que nós conhecemos é com base na Terra e na vida que existe no nosso planeta. Mesmo toda a tecnologia que desenvolvemos para detectar outras formas de vida tem sempre por base a tecnologia que nós temos na Terra. Portanto, isso pode até limitar-nos um bocadinho, porque pode existir vida com a qual a gente já tenha, inclusive, até entrado em contacto, mas não tenhamos tido capacidade de a reconhecer. Portanto, é um assunto muito, muito complexo, tem várias abordagens. Sim, deixa-me acrescentar só aí, só como mera curiosidade. Mesmo considerando apenas o nosso planeta e a vida na Terra, e é assim, nós vemos o foco atual que há em Marte e as missões a Marte que estão a tentar conseguir descobrir alguma espécie de indício de presença de vida atualmente ou no passado. E são missões que são complicadas, de facto complicado nós chegarmos a uma resposta concreta sobre isto, mas mesmo focando no nosso próprio planeta, nós vemos que as últimas décadas trouxeram a descoberta de uma enorme quantidade de novos grupos de micróbios que a ciência era incapaz de detectar até há relativamente pouco tempo. Por isso, nós corremos o risco, com as tecnologias atuais, de chegarmos a Marte, de recolhermos amostras, de eventualmente as trazermos para a Terra ou estudar in situ e dizer: não há vida, não conseguimos detectar vida. E, de facto, a falha ser nossa, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, de facto existir vida lá, mas estar de uma maneira que nós não a conseguimos reconhecer, porque a tecnologia que a gente tem, por um lado, está baseada, como a Marta estava a dizer, naquilo que nós conhecemos aqui no nosso planeta, e, por outro lado, mesmo com aquilo que nós conhecemos no nosso planeta, ainda há uma grande quantidade de vida que nós, até agora, fomos incapazes, de facto, de descortinar e de descobrir o que é que está a fazer aqui. Um exemplo disso é que, por exemplo, até há bem pouco tempo, pensava-se que, por exemplo, os nascentes hidrotermais eram ambientes estéreis, desprovidos de qualquer tipo de vida. E hoje em dia, por exemplo, sabe-se
que há imensos organismos microbiológicos nas nascentes hidrotermais e não só em outros ambientes extremos que se consideravam estéreis, que hoje em dia se sabe cada vez mais que têm grande quantidade de micro-organismos. Portanto, isto é tudo uma bola de neve, uma pessoa vai descobrindo um bocadinho e descobre mais e mais e mais. E depois há o grande problema da visão antropocêntrica que nós teimamos em insistir com isto, não é? Que é as condições que nós conhecemos e aquelas em que nós nos damos são estas, tudo o que se desvie desta bolha de conforto a que a gente está habituado, é impossível haver vida. E nós vemos, do ponto de vista, e diretamente relevante à discussão do paradoxo e da equação de Drake, nós vemos que grande parte da discussão sobre onde procurar vida se centrava numa zona muito específica, numa gama muito curta dentro dos sistemas solares, uma certa distância em relação à estrela principal, dependendo da temperatura, e era a zona considerada, o termo em inglês é Goldilocks Zone. Não sei se vocês conhecem a história da Goldilocks, eu não sei o nome em português. Goldilocks? Eu conheço a história. A história da menina que foi à floresta, entrou numa casa dos 3 ursos e experimentou uma câmara muito grande, a outra era muito pequena e havia a outra, e depois comeu a sopa. E é esse princípio que é nem muito perto, nem muito longe, nem muito frio, nem muito quente, tem que ser ali numa gama muito específica, muito restritiva. E o que é certo é que uma das grandes surpresas dos últimos tempos, do ponto de vista de exploração do nosso sistema solar, foi chegar à conclusão que procurar vida dentro do sistema solar fora da Terra, Marte, de facto faz sentido. Até houve inclusivamente um anúncio relativamente recente que Vênus poderá também ser um sítio interessante para procurar outro tipo de vida. Mas a grande surpresa no sistema solar poderá estar completamente fora desta zona Goldilocks, que é pertinho do Sol, não muito longe, não muito perto, que é o tipo de ambiente que é fornecido pelas luas geladas do sistema solar. Nós temos sítios como a Europa e Encélado que têm uma quantidade de água impressionante. Têm oceanos imensos. E por isso os maiores oceanos do nosso sistema solar não estão no nosso planeta. Estão nestas luas. E por isso há ainda muitos fatores e há muitas coisas que nós não sabemos. Isto é muito difícil, de facto, de conseguir perceber se nós não fomos contactados porque não querem falar connosco porque nós somos muito primitivos ainda, nós somos mais avançados que eles, há impeditivos do ponto de vista de recursos ou energia, ou a distância é muito longa, não é viável. Ou são aterrorizados com aquilo que se passa na Terra. Sim, quer dizer, há toda uma quantidade de fatores possíveis, mas nós nesta fase do campeonato nem o nosso próprio sistema solar compreendemos, nem sequer o nosso planeta ou os nossos oceanos. Sim. E eu agora fazia o seguinte, eu deixava aqui, dirigia-me à audiência e podiam fazer perguntas, que também é interessante, fazermos aqui um intercâmbio de informação e de conversa. Posso ser o primeiro? Pode ser. Antes de mais, obrigado por esta iniciativa. O painel é muito interessante, gostei muito de vos ouvir. Tenho pena de não ter podido ouvir desde o início, foi muito interessante, obrigado. Eu queria pegar em algo que o Pedro Dalte mencionou há pouco, a questão do bem e do mal e a possibilidade de explorarmos, ou levarmos ao extremo os universos na ficção científica. Eu pergunto-vos, acham que é mais simples explorar essas questões às vezes utópicas e temas profundos? É mais simples na ficção científica, citando, por exemplo, um livro que está ali, que quem não leu eu recomendo, que é o Frankenstein, A Criação da Vida. Outro também muito interessante do H.G. Wells, não o que está ali, também aquele, mas em especial o Man Like Gods, em que um personagem, para quem não sabe, vai para um outro planeta e encontra uma sociedade anarcocomunalista. É um livro bastante interessante, em que o autor usou essa viagem no espaço para expressar essa possibilidade de um mundo anarcocomunalista. Vocês acham que este tipo de utopias, a questão do bem e do mal, do poder, que é também explorado em muitas outras obras, é mais simples quando se cria um ambiente de ficção científica onde reina uma questão mais utópica ou onde a tecnologia tem um peso forte, não sempre, mas onde pode ter um peso forte? Acham que é mais fácil criar esses ambientes utópicos e futuristas? Não muitas vezes? Pergunto-vos. Obrigado. Espero que seja uma pergunta porreira, no mínimo. Vou começar eu, se não se importam. Pensava que era para o Pedro. Era para o Pedro ou era em geral? Eu mencionei o Pedro não só por conhecê-lo, mas
porque foi ele que falou disso quando eu cheguei, portanto era só isso, mas é para todos, claro, queria ouvir o máximo possível. Eu posso a seguir a falar. Eu vou ser curtinha. Ah, Eu, sim, como sim. cientista, tenho uma opinião muito simples, que é, claro que a ficção é muito mais fácil, porque a ficção não tem limites. O bem e o mal na ficção não têm consequências. Portanto, a partir daí, é claro que é óbvio que a ciência tem que lidar com todas as outras questões, com os princípios de ética, com o que é certo, o que é errado, que pode ter consequências perigosas ou não. Portanto, é uma coisa de resposta óbvia para mim. Mas não sei se há opiniões diferentes. Eu comecei nesta questão da inteligência artificial e até da representação das figuras robóticas, muito à boleia das imagens que apareciam na literatura infantil. Existe uma história que é a Bruxa Mimi e o Robô Malvado, em que uma bruxa está num ateliê e ela experimenta, pela composição das caixas e de vários materiais, criar um urso. Acontece que a bruxa não cria um urso, cria um robô. Os outros dizem, que lindo robô. Ela, mas isto é um urso. Não, isto é um lindo robô. E logo desde o início, esse texto acaba por ser fantástico, porque vai revisitar o mito de Prometeus, vai dialogar com Frankenstein de Shelley, que o Frankenstein não é um monstro, corresponde antes à figura de Victor Frankenstein, que tenta animar matéria inerte pela eletricidade, recorrendo aos relâmpagos. E também vai revisitar outros textos, como por exemplo o Dr. Moreau, mas numa fase mais adiantada. É que ela, de facto, sem querer, vai gerar vida e depois, com a sua varinha, vai animar essa vida. E o que é que acontece? As ações desse robô, que não estavam previstas na condição da criação inicial da vida, criam-lhe repulsa. E ela vai verbalizar: criei um robô malvado. Ela fala como aos gatos, tal como eu, porque acho que os gatos são excelentes interlocutores. E ela fala com o gato e diz: criei um robô malvado. Um robô não tem intenção. Um robô não é malvado, não é bom. Um robô é um robô. E o robô depois vai começar a atuar com base naquilo que são os comportamentos prototípicos de um robô. E o que é que o robô vai fazer? Vai usurpar a varinha mágica, ou seja, vai autoprogramar-se, vai clonar-se, vai criar um vírus e depois vai criar um conjunto de figuras que são semelhantes a ele mesmo. E a dada altura não resta nenhuma outra opção à bruxa, tal como com o Dr. Victor Frankenstein, que na iminência ou na possibilidade de decidir se vai aniquilar o monstro ou não, terá que ele próprio posicionar-se perante os seus valores. E eu comecei precisamente por isso, é que a literatura de ficção científica permite-nos muito bem e de forma muito nítida perceber aquilo que nós somos. Não é por acaso que no Dr. Moreau também se fala da manipulação genética, também se fala na criação de figuras fantásticas e uma das personagens, quando tem um encontro de primeiro grau com esses seres, diz: pareciam humanos, mas não eram humanos. Havia qualquer coisa na postura, e depois ele faz uma descrição do que é um humano. Um humano fala, tem uma posição ereta e os olhos não deveriam ter aquela cor. E tudo isto é muito parco em relação àquilo que é ser humano. Assim como também não temos uma definição daquilo que corresponde a ser robô. Júlio Verne, na Volta ao Mundo em 80 Dias, onde um homem a morrer de tédio por um diálogo que está a ter com a mulher, tem uma atitude, segundo ele, semelhante à de um robô. E que não ouve o que a mulher está a dizer. A mulher fala e ele tem um comportamento tal como uma máquina, portanto, com ausência de emoção, segundo ele. Portanto, a verdade é que andamos um pouco à deriva em relação a coordenadas que pensávamos que estavam muito bem definidas, a noção de bem e de mal,
E a verdade é que a ficção científica, em especial a inteligência artificial, aliás, veja-se, por exemplo, os casos em que colocamos os algoritmos a aprender com os humanos. O caso dos chatbots. Os chatbots são programas de comunicação que resultam muito bem em circuitos fechados de comunicação. Por exemplo, se utilizarmos um desses programas numa loja do IKEA, à partida não vamos ter uma grande questão filosófica, quem somos, para onde vamos, o que eu faço aqui. Quero encomendar este produto, o que é que eu faço? Portanto, é um circuito relativamente fechado de comunicação. Mas a verdade é que, a partir do momento em que tiramos estes programas e os colocamos em ambientes autênticos ou mais autênticos de comunicação e eles ficam a aprender com os humanos, temos situações de ironia, temos situações de insulto, temos situações de discriminação, de segregação racial, sexual e de todo o género. Portanto, quando colocamos um robô a aprender connosco, não gostamos dos resultados. E, portanto, esta questão de bem e de mal, e de nós como sendo um grande poço de virtudes e de coordenadas éticas para o futuro, pode não ser tão cristalina assim. Muito bem. Mais algo? Eu queria só acrescentar alguns pormenores aí. Achei muito curioso a discussão sobre o que é humano e o que é que não é humano versus robô. Só para acrescentar um aspecto aí. A ciência não conseguiu até hoje concordar numa definição para o que é a vida. Como é que nós distinguimos uma coisa viva de não viva? Só para vocês verem. Então é uma coisa tão básica que a gente parte do princípio, não. Isto há de estar, claro, há de saber perfeitamente. Não há uma definição de vida que de facto seja consensual e que consiga incluir tudo aquilo que deve incluir, ou que nós achamos que deve incluir, e que exclua tudo aquilo que nós consideramos que não é vivo. Voltando ao tópico das utopias e do papel da ficção científica, eu vejo a ficção científica como um escape muito importante, porque a tendência da ciência e da investigação, dos investigadores em geral, é que nós estamos cada vez mais especializados. Nós trabalhamos numa coisa tão específica nos limites da ciência, nos limites do conhecimento, a tentar mudar a fronteira, quer dizer, alargar a esfera de conhecimento humano, que é normal nós perdermos esta visão de conjunto. Para onde é que a gente está a ir, enquanto humanidade e enquanto sociedade? E eu acho que a ficção científica acaba por desempenhar um papel muito importante enquanto espaço de reflexão. E esta tentativa de tentar perceber, nós estamos aqui, estamos a desenvolver este tipo de tecnologias, quais é que são o tipo de caminhos que nós podemos trilhar e onde é que a gente poderá eventualmente chegar, quer do ponto de vista positivo, quer do ponto de vista negativo. E é muito importante nesse aspecto, de fazer as pessoas refletirem um pouco, pararem um pouco e refletirem para onde é que nós queremos ir, de facto, e que tipo de riscos é que podem estar associados ao caminho que a gente trilha. Eu vejo com alguma preocupação o facto de a ficção científica do tipo distópico, portanto, no sentido de um futuro próximo ou mais distante, em que houve qualquer coisa que correu mal com a ciência, com algum desenvolvimento tecnológico que não nos levou propriamente para o caminho que a gente acharia que seria o mais benéfico para nós enquanto humanidade, infelizmente parece que estão muito na moda. Eu acho que se calhar faz um bocadinho falta de mais ficção científica focada no aspecto utópico. Utópica. Essa questão é uma questão interessante. Eu acho que é uma pena porque fala-se muito da ficção científica enquanto uma espécie... Há pessoas que têm aquela visão da ficção científica como uma espécie de futurologia, como os escritores têm uma bola de cristal e que pontaria acertaram naquilo que apareceu no futuro. Mas a ficção científica, como eu já falei há pouco, tem um bocado aquele papel de condicionar e de direcionar um bocado para que lado é que a gente está a ir. E esta obsessão que nós aparentemente temos atualmente, pode ser que seja uma coisa de uma moda passageira, de facto da aposta nas distopias, poderá eventualmente ser uma coisa negativa se a ficção científica, em vez de estar a prever o futuro, de facto está a concretizá-lo, está a levar-nos para este tipo de futuros que não são propriamente os mais simpáticos para nós.
E curiosamente, por exemplo, em relação ao Ocidente e ao Oriente, se nós escrevemos no Google a palavra robô, se for um servidor oriental, vai surgir uma imagem mais amigável. Aqueles robôs para crianças, enquanto que no Ocidente nós escrevemos robô e muito provavelmente vamos ver o Arnold Schwarzenegger, Terminator, a aniquilar a humanidade toda. Portanto, estas atitudes também estão muito, muito condicionadas. Existem autores que dizem que, por exemplo, no Ocidente, o período da Guerra Fria condicionou esta visão, porque estivemos a milímetros, não é, de alguém pressionar o botão e morreríamos 3, 4 vezes seguidas, não é? Portanto, com uma bomba atómica poderíamos estar aqui a matar-nos infinitamente. Eu não queria intervir muito, mas essa questão é uma questão muito interessante. Eu tive um excelente professor, que foi o professor Adriano Moreira, que nos deu a ler tudo e mais alguma coisa em termos de ciência política, e uma delas foi as chamadas utopias e depois as utopias negativas, que nós chamamos hoje de distopias. E é engraçado que a partir, porventura, do Karel Capek, aparecem só utopias negativas. Não apareceu a utopia de Tomás Mores, a cidade do Campanella, mas depois, a partir daí, só surgem utopias negativas. E, sobretudo, literatura norte-americana. Isto tem a ver um pouco com aquilo que eu andei a estudar ultimamente, que é sobre... eu não queria entrar muito nisto, mas é a questão que tem a ver com a política da construção da América a partir daquilo que seja o puritanismo anglicano e aquela nova construção de uma sociedade que se quer aproximar, digamos, ao povo eleito dos judeus, em que cria tacitamente em tudo a ideia do inimigo e a ideia do outro inimigo diferente. E é engraçado que isso depois reflete-se mais tarde na concepção política americana toda, que é, digamos, aquilo que se chama, agora é a linguagem muito portuguesa, que é a normalização do inimigo. Quando se aparece a ideia do eixo do mal, e isso depois reflete-se em toda a cinematografia americana. E a Guerra das Estrelas, tudo isso, quer dizer, não aparece um filme de ficção científica que seja encontramos uma civilização superior que nos vem ajudar, que nos vem auxiliar, que nos vem a mostrar o que é ser bom em termos humanos. Aparece sempre o inimigo, aquele que está sempre na perspectiva de nos fazer mal, porque nós somos o povo eleito. Nós é que vamos mudar o mundo. E é engraçado porque isso... Eu não me recordo de filmes de ficção científica que eu tenho visto ultimamente, exceto um que se chamava... era qualquer coisa como My Friendly Enemy, que é uma coisa que passou despercebida aí, mas é um filme interessantíssimo. Ficção científica. O resto são todos filmes claramente belicistas. Aliás, uma América que é belicista, estruturalmente belicista, não é? Desde a Segunda Guerra Mundial interveio em 55 países, portanto. E isso tudo se reflete na própria cinematografia dos Estados Unidos. E, portanto, e de facto isso é verdade. Não há uma ficção científica utópica. Há distópica, quase sempre distópica, não é? Eu posso... Não tem que ser, porque é o eixo do mal e é o eixo do bem. Não é? É por isso é que se cria o eixo do mal. Uma coisa que eu acho que é verdade também, que essa ideia da distopia também é uma coisa catártica. Sim. É uma... se calhar não é preciso. Tem uma função catártica, que é nós confrontarmos Exato. com uma possibilidade, e é uma coisa que vem desde o tempo de Aristóteles, não é? Que é nós vermos a representação dos nossos medos, dos nossos terrores, sentirmos o terror e a piedade e expurgarmos os nossos sentimentos negativos. Portanto, a ficção, no geral, é uma maneira de exacerbizar, exatamente. Portanto, é catártico também a questão da distopia. Mas há um livro que eu acho muito interessante, que não falámos aqui, que é O Admirável Mundo Novo. Sim, claro. Eu que acho Sim, é das coisas... fabuloso. Porque, na verdade, eu não consigo dizer se é uma utopia ou se é uma distopia. Distopia. É uma distopia. É distopia. É uma distopia. Eu não sei, porque pensando bem, Tomar o soma. eu penso sempre que não é muito diferente da nossa vida atual, embora esteja aquela estratificação da sociedade. Isso Sim, tem existe, alguns paralelismos, não é? sim. Sim, Mas sim, não sim. estamos no extremo que descrevia Aldous Huxley, quer dizer, aquilo era Sim, assim sim. um pouco Mas demais. Não, mas a questão até da criação das Desculpa. pessoas em laboratório, de criá-las com
com características específicas. E acho que foi um livro que eu li que me marcou bastante, porque achei bastante curioso. E esse vai pelo lado da genética, da manipulação genética. Sim. E por acaso, é outro aspecto interessante. E por acaso há um livro engraçado do Somerset Maugham, que é precisamente a criação dos homúnculos, que é, digamos, a diferenciação genética e a criação de novos seres. A partir da diferenciação genética também, agora estou-me a lembrar disso. Mais alguma questão que queiram... Vou fazer aqui uma questão aos nossos amigos cientistas, porque a Marta estava a referir que muitos dos livros da ficção científica são escritos por astrofísicos e por gente ligada à ciência. E o André estava a dizer uma coisa também muito interessante, que no dia-a-dia de um cientista normalmente focam-se em questões muito específicas, muito concretas, muito pequenas até, para conseguirem alcançar a verdade, digamos assim. A questão que eu coloco é, a estes cientistas que escrevem ficção científica, a ficção científica permite-lhe um espaço de liberdade e de criatividade máximo, na potência máxima, para se desfocarem daquela pequena dimensão e para aí criarem outro tipo de possibilidades e de vidas e de formas que a ciência lhes poderá também a eles dar uma resposta concreta? Claro. E para o Pedro também, não sei, o que é que tu achas sobre isto? Eu também queria responder a isso. Não é? Porque se é de facto, o cientista está muito focado e cada vez mais isso se verifica, como é que vocês veem os cientistas que escrevem? É um corredor de liberdade, de criatividade? É mesmo isso. Na ficção não há limites, não há barreiras. Na ficção tudo é possível. Portanto, o cientista, se tem alguma ideia louca de qualquer coisa que poderia tentar em laboratório, provavelmente, se for muito, muito louca, existem comissões de ética, por exemplo, que não permitem fazer determinadas coisas. Por exemplo, a alteração genética de humanos é uma coisa que nós hoje em dia temos tecnologia para fazer, sim, mas a nível global há imensas comissões que não permitem fazer mais do que X em termos de manipulação genética em humanos, por exemplo. Por isso, sim, quer dizer, claro que a ficção, quer dizer, é um bocado até fácil para mim ver como é que um cientista passa de repente a escritor de ficção científica, porque é tão fácil começar a viajar na maionese que depois é uma questão de imaginação é o limite, quer dizer, uma pessoa começa e, pelo menos na escrita, não tem barreiras. Sim. Também acho que há uma questão que funciona a vosso favor, que é em termos da comunicabilidade. Se vocês escreverem um artigo, o número de pessoas que o conseguem compreender é restrito. Sim. Muito provavelmente nenhum de nós iria compreender as ideias que vocês veiculam, a menos que se apropriassem de metáforas ou de uma narrativa que nós conseguíssemos compreender. E eu acho que a ficção científica faz esse trabalho sujo pelos cientistas, em que podem experimentar outras realidades, ditas da forma mais simples ou que resulta melhor junto do público leitor e, portanto, de certa forma, consegue agarrar por aquilo que interessa, no fundo, que é a imaginação, a capacidade de criar soluções para problemas que efetivamente são da nossa realidade. E inclusivamente, compreender melhor o alcance das coisas, não é? Sim. 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 Às vezes não simplifica, mas... Para além de que, em termos de textos científicos, o texto científico não é propriamente livre, porque quando se publica um artigo científico, existem N outros cientistas que não os autores daquele artigo que vão rever e ver se está tudo certo, se funciona, se não funciona, se deve ser assim, se deve ser dito de outra maneira. Enquanto que a ficção tem o editor, os amigos que revêem, não sei, estou a falar, a imaginar, não sei, não sou autora. Em relação... Exato. Em relação à liberdade completa, sim. Em relação à liberdade, eu no princípio estava aqui a falar com os nossos amigos e estava a falar, eu tive a pôr ali como primeiro o Giordano Bruno. Eu tive que estudar o Giordano Bruno e realmente o Giordano Bruno é uma figura paradigmática da ciência. Eu poderei dizer que é o precursor da cosmologia e dos estudos exoplanetas. É verdade? Sim, mas, sim, é. E o Giordano Bruno tem para além do aspecto fascinante ser um monge beneditino que teve a coragem de dizer que não havia uma centralidade do cosmos e que havia vários planetas, exoplanetas, e isso custou-lhe caro porque em 1600 foi queimado vivinho
na chamada, bonito, na Praça das Flores em Roma, e o aspecto significativo não é só o facto da sua capacidade criativa e, sobretudo, da sua liberdade de pensar, na capacidade criativa em termos científicos, mas a liberdade de pensar como cientista. Isso é que me parece mais interessante nesse aspecto. E, de facto, ele, aliás, até se contou uma história, contou-me um professor meu, que eles, quando estava enfim, a ser queimado, começou a gritar: o universo é infinito, e cortaram-lhe a língua. E ele dizia assim: o meu Deus é maior que o vosso Deus, porque o meu Deus criou um universo infinito. E, portanto, isto é o supremo da liberdade de expressão e sobretudo, da autonomia, digamos, do pensamento científico, não é? E, portanto, nesse aspecto, acho que eu tive para pôr aí o Giordano Bruno, mas achei que era assim demais, como da história da ficção científica, mas é um pouco isso também. Não há limites para a ficção científica, não é? Mais alguma questão? Boa noite e obrigado pela vossa preleção, que tem sido muito interessante. Temos falado aqui um bocado da ficção científica, mas num sentido prospectivo. O que é que a tecnologia poderá trazer-nos no futuro? Mas gostava que vocês dissertassem um pouco sobre a ficção científica retrospectivamente. Nas grandes civilizações há sempre grandes dúvidas como é que foram erigidas aquelas construções, que tecnologia usavam e também os livros sagrados, mas não só, registros arqueológicos falam de seres que nos visitaram, alguns até com descrições bastante gráficas, os discos voadores, os carros envoltos em chamas, seres que andavam para cima e para baixo, em elevadores que nos traziam cá. Portanto, sobre esta temática, e penso que eu não preciso de dar mais exemplos, que vocês são conhecedores do mesmo ou mais do que eu sobre este assunto. Portanto, a ficção científica levada para o passado em vez de para o futuro. Ok. Ficção científica retrospectiva. De repente não estou a ver. Sim, eu como leitora confesso que eu tenho tendência a ler obras sobre distopia. Não me recordo assim de repente de nenhum... Claro que conheço os relatos que está a referir, mas não de nenhuma obra específica, não sei se... Há um livro do Robert Charroux, que eram Os Deuses Astronautas, que eu fui obrigado a ler. Isso é, de certa forma, uma... Eu não diria que seja ficção científica, mas no fundo é uma reflexão sobre a possibilidade de construção civilizacional de alguns povos ter sido, digamos, ter provindo de outros sistemas solares e de outras galáxias que não aqui, não na Terra. Portanto, isso, aliás, o Roberto Charroux e o Luís Power foram os divulgadores desse tipo de... Pois é, eu tive que ler isso. É uma especulação, porque o caso, por exemplo, da construção das pirâmides, que obedece é uma construção extremamente complexa, porque não cabe uma agulha entre duas pedras, e qual era a tecnologia que existia, que permitia, digamos, a elevação dessas pedras e, sobretudo, a colocação das pedras de uma forma tão precisa que não cabe uma agulha entre duas pedras. Isso, naquela altura, não é possível. Porque é que os gregos não tiveram escravos? Porque não tinham tecnologia. E os escravos, digamos, os escravos eram a tecnologia. E, portanto, o que é que se passou antes dos gregos com os egípcios? A construção das pirâmides, por exemplo, não é? E depois o que há também... Ainda há pouco tempo houve um programa muito giro sobre a civilização Shu do Império Chinês, na zona de Sichuan. Se vocês olharem, por exemplo, para isto já é um bocadinho de especulação, mas se olharem, por exemplo, para as máscaras de ouro, são rigorosamente iguais às máscaras dos Incas. Quer dizer, provavelmente, naquela altura, digamos, os continentes estavam ligados e havia em permuta. Mas, de facto, aquilo é perfeitamente... Aliás, eles têm feito ultimamente, os chineses, têm feito exposições, não só dessa civilização antiga, da província de Sichuan, com os Incas. Porque
porque há uma similitude tão grande. Portanto, isso é tudo especulativo. Eu penso que estava a referir um pouco a isso, não é? É, portanto, que há, de facto, há situações estranhas que são um bocadinho transversais e que, o caso da Ilha da Páscoa, aquilo não se sabe de onde é que foi possível transportar pedras com um peso, digamos, incalculável, de quilómetros de distância. Quais eram os materiais que eles utilizavam, os equipamentos que eles utilizavam. Portanto, isso é um pouco esse tipo de informação, ou digamos, ficção científica retrospectiva. Sim, sim, Não é? acho que é uma temática que, pelo menos atualmente, é menos explorada. É uma coisa que não é tão visível. Em relação àquilo que estava a falar do ponto de vista de ligações e da origem da vida, um aspecto muito importante que a Marta estava aqui a dizer é a ligação às teorias da panspermia. Não sei se já ouviu falar da panspermia. Foi inicialmente referida por Arthur C. Clarke. Foi o primeiro a falar no termo panspermia. E a ideia é que a origem da vida na Terra poderá estar ligada ao exterior. É possível que a vida tenha tido origem, por exemplo, em Marte, e com as colisões que havia na altura, e isto é uma coisa que se sabe de ciências planetárias. No passado, num período mais primordial do Sistema Solar, havia trocas regulares de material entre a Terra e a Lua e Marte e os vários planetas, porque havia várias colisões, vários choques. E aquilo que se sabe do ponto de vista de investigação de meteoritos, de cometas, é que cometas e meteoritos são bastante ricos em... Sim? Não conseguem ouvir aí atrás? Assim está melhor? Ok. Estava a falar então em relação à panspermia. Não? Não percebi. É para usar este? É para usar este? Uso os dois, desligo Os dois, que fica estereofónico. Só um momento. Desligo este? Não. Ok. Ok. Tá. Então estava a explicar em relação à panspermia. Aquilo que de facto que se vê quando se estuda meteoritos e quando se estuda cometas é que são uma fonte riquíssima de moléculas orgânicas. E por isso, aquilo que se pensa nos dias de hoje é que, no mínimo, parte dos blocos essenciais para o aparecimento da vida na Terra poderão ter vindo do exterior. Sabe-se, inclusivamente, que vários tipos de micróbios que existem no nosso planeta são resistentes o suficiente para sobreviver a este tipo de colisões, a transporte através do espaço e a chegada a outros planetas. Por isso, de facto, há esta possível ligação cósmica e uma possível origem externa à Terra para a própria vida, que é um conceito muito interessante. Mais questões? Há bocado o professor Rui Rocha estava a falar daquela questão das máscaras e eu lembrei-me imediatamente que eu também gosto muito destas coisas de ficção científica. Um facto curioso que é as pirâmides que existem na Terra, em diferentes regiões, estarem sensivelmente na mesma latitude. As pirâmides dos Aztecas, as pirâmides do Egito, as pirâmides de Camboja, se repararem, está tudo mais ou menos ali na mesma latitude. Acho que também é um facto curioso que eu sempre me questionei. Tem a ver com ficção científica retrospectiva. É engraçado que havia uma revista que era, acho que era francesa, que depois passou a ser traduzida para brasileiro, ainda consegui algumas em francês, outra, que explorava muito essas temáticas. Essas temáticas, de algum modo, passaram de moda. E é agora só uma revista super interessante, volta e meia retoma isso. Mas passou um pouco de moda, porque aparece um crânio feito de um metal estranhíssimo que ninguém conseguiu identificar que metal é que é, embora haja não sei quantos 200 metais ferrosos e outros não sei quantos não ferrosos, não é? Portanto, há uma variedade grande de metais, mas aquele metal era um metal estranho, que é uma caveira, não é? E outra apareceu... Portanto, isso são questões que são insolúveis de momento. Terá que haver uma explicação científica para elas, obviamente, não... Ou então, se calhar, os nossos primos vieram de um sítio qualquer, de um exoplaneta qualquer. Também é importante referir que houve um determinado período da nossa história em que
era bastante comum, foi bastante comum manipular materiais e gerar uma série de fraudes científicas. Há uma série de casos conhecidos de descobertas que eram completamente diferentes, coisas completamente novas, e depois de investigação mais aprofundada, chegar-se à conclusão que a coisa não era bem assim. Acho que em relação às revistas e a parte de algumas destas temáticas mais esotéricas às vezes e mais fantásticas, parte das coisas migraram para online, não é? Quer dizer, com teorias da conspiração e coisas assim, às vezes um bocadinho mais... Agora, o que é interessante é que quando nós fazemos a comparação, por exemplo, das máscaras do reino de Shu vemos que, por exemplo, até nos próprios mitos há uma transversalidade humana daquilo que são os nossos mitos. Portanto, quando estudo o galo na China, há o galo na China, como há o galo em Portugal, o galo de Barcelos, como há o galo num sítio qualquer. Portanto, os seres humanos, em termos de transversalidade, têm, portanto, aliás, os mitos são circulares, como dizia o Lévi-Strauss, portanto, aí eu compreendo. Claro que depois nós podemos especular e dizer, se calhar tivemos aqui alguns vizinhos que vieram cá visitar e depois foram-se embora, assustados, fugiram, não é? Mais questões? Eu não cheguei a fazer a pergunta há bocado. Pronto. Desculpa, fiz aquele comentário das pirâmides. Uma coisa que tenho estado a ouvir e a desenvolver, a ideia de que a ficção científica parece que tem muito a ver com a parte física, a astrofísica, o palpável. E cada vez mais nota-se, ou pelo menos na minha área da informática, o surgir da realidade virtual ou de uma outra dimensão parafísica, não palpável. Mas, curiosamente, nesta área do virtual, parece que o fosso entre o mundo real e o domínio virtual é cada vez menor, não é? Ninguém imaginava estas coisas antes dos anos 80, talvez uma pequena elite, mas, por exemplo, há relativamente pouco tempo começou-se a falar sobre os supercomputadores, os chamados computadores quânticos, e começou-se a falar há tão pouco tempo, sei lá, há 10 anos, qualquer coisa como isso, e agora em 2019 a Google já atingiu a supremacia quântica. Não sei se... Eu gosto muito porque é da minha área. O computador quântico resolve uma equação, por exemplo, em 200 segundos, que os supercomputadores mais modernos, se calhar, precisam de 10 mil anos para resolver. Portanto, e outras realidades, já não é ficção, que é a própria inteligência artificial, acho que foi da Google, que desenvolveu uma linguagem. 2 programas começaram a falar entre si e a certa altura tiveram que desligar os computadores. Quer dizer, tudo isto, eu quanto mais penso, mais me arrepio. E parece que estamos um bocado mais afastados da ética e não há limites, pelo menos nesta área da ficção, no domínio da informática. Não sei o que é que acham em relação a isso. Mais ou menos. Existem alguns limites, mas hoje em dia, por exemplo, a inteligência artificial, por exemplo, é usada para imensos casos de diagnóstico, coisas que não seriam possíveis sem inteligência artificial. E se pensarmos, por exemplo, eu tenho sempre a perspectiva de alguém que trabalha com microbiologia. Nós, em microbiologia, uma das formas que temos para fazer parte da caracterização dos micróbios é fazer sequenciação do DNA, do material genético dos micro-organismos. Isto gera uma imensidão de dados informáticos que, basicamente, hoje em dia são impossíveis de serem tratados por um único indivíduo. Portanto, a quantidade de dados que existem têm que ser trabalhados de alguma outra forma. E aí a informática entra em grande com o desenvolvimento de novos programas, de softwares, inclusive de hardware para fazer as sequenciações. Portanto, não há só... O livro Necromancer, que depois até inspirou o filme Ghost Shell, eles operam quase exclusivamente no panorama virtual. O que é engraçado é que, depois, em relação a esta questão das grandes inteligências, depois temos também representada na literatura ou o cyborg, que vai utilizar a mente humana fazendo um update com
com tecnologia robótica, ou então a tentativa da criação de uma inteligência artificial de raiz. Sobre isto, o António Damasio diz-nos que não seria possível porque a mente humana é uma mente pré-figurada, enquanto uma mente a existir posteriormente teria que ser configurada, e isso não seria possível, pelo menos no sentido humano da mente. Mas tudo isto são teorias, porque de facto, por exemplo, o projeto OpenWorm já conseguiu fazer um connectome inteiro, que é o mapa de todas as ligações que os neurónios possuem uns com os outros, para um robô Lego. Aqui seria o upload de um ser vivo, nem sei se quero ler isto. Kainor Abditis Elegans, não sei, pronto, a questão é que depois ele fica a possibilidade de o robô fazer um mimetismo comportamental deste ser vivo, que eu não faço a mínima ideia o que seja, apenas que citei. É um organismo relativamente simples, é uma espécie de verme. Sim, portanto, mas o que é verdade é que, ou seja, já conseguimos fazer uma espécie de upload da mente, não é? Do mapa. Portanto, aquilo que dizemos não ser possível pode ser. Claro que depois as opiniões irão dividir-se. Pessoalmente estou inclinado a acreditar que uma solução viável, já nas próximas décadas, começará pela manipulação genética, ultrapassada a questão ética, porque em termos de saúde temos dos negócios mais rentáveis dispendiosos de sempre, e com uma simples manipulação genética estaríamos, de certa forma, a evitar que muitas pessoas passassem uma idade inicial ou final em hospitais, porque é relativamente simples. Portanto, a questão ética da manipulação em si é superável. Agora, como é que vamos controlar esta manipulação? Já me parece menos eficaz, não é? Porque é um brinquedo fantástico, não é? Altamente apetecível. Das coisas que mais me fascinou sempre no Star Trek, havia uma médica que tinha uma máquina que fazia o diagnóstico de tudo. E depois dizia, vamos ali, depois punha ali, digamos, o equipamento médico e resolvia a questão logo ali, que é ótimo, não era? Isso era ótimo. Quer dizer, se o armamento militar não fosse tão caro, e se fosse... Sobrava para o resto. Sobrava para o resto, não é? Exatamente. Mas nós temos exemplos de tecnologia fantástica hoje em dia. Para pegar na área da saúde e naquilo que vocês estão a falar. Existem, por exemplo, impressoras 3D que conseguem sintetizar tecido orgânico. Existem, por exemplo, próteses de, por exemplo, mãos que as pessoas conseguem mexer com o cérebro. Quer dizer, são exemplos fabulosos. E que são o sonho de qualquer terrorista, porque envia uma pistola que pode ser impressa noutra parte do mundo. Bom, temos os drones hoje em dia, portanto, também é fácil adaptarem a essa utilização, quer dizer. Temos sempre o reverso da medalha e isto vai ser de uma gestão extremamente Eu estava a falar em virtual, a mim o que me assusta muito é a economia virtual. Porque eu, quando esteve cá o professor Augusto Mateus, em 97 assustou-me e disse, Rui Rocha, a economia é cerca de 70 e tal % virtual. Só a economia real há só 20%. O resto é virtual, é tudo especulação, é tudo... Isso é que é também assustador. Sim. Voltando à temática da computação e dos avanços da computação, eu acho que aí parte do problema, e em relação a determinadas áreas da ciência e da tecnologia que são mais dinâmicas, o problema é que o desenvolvimento da ciência tem sido tão rápido que é difícil para as sociedades se adaptarem, conseguirem ter noção do que está a acontecer e, nomeadamente, o setor legislativo de conseguir acompanhar a passada e regular devidamente algumas das coisas que se começam a adivinhar. Exato, até porque muitas vezes não se conseguem prever as consequências de certos desenvolvimentos. Sim. Portanto... O próprio cibercrime, por exemplo, a legislação sobre o cibercrime é uma coisa que está atrasadíssima hoje em dia. E é uma coisa do nosso cotidiano, a gente sabe as coisas que acontecem hoje em dia em termos de cibercrime. E essa questão... Eu penso que estas coisas são muito geracionais e, portanto, eu penso que os jovens compreenderão daqui a 10 anos muito melhor estas questões, pessoas que vêm com uma geração diferente, com, digamos, quadros de referência bastante diferentes. Desculpe, só tinha uma questão rápida.
Como leitores, como cientistas, como escritores, o que é que vocês acham sobre a ideia de abandonar a ciência para o bem da narrativa? É um pouco isso que se faz quando se escreve ficção científica, porque deitam-se abaixo algumas barreiras que a ciência tem. Portanto, dependendo da obra, dependendo do tema, abandona-se completamente a ciência para se entrar em completas hipóteses. Portanto, a imaginação é limite. Sim. E do ponto de vista de ficção científica, há uma diversidade tão grande, e há a ficção científica que é considerada mais dura, é mais científica, tem uma componente científica mais forte e é mais baseada em coisas concretas e em factos científicos. E depois há a ficção científica que é considerada mais soft, que é mais ficção do que ciência. Por isso, acho que aí depende um bocadinho do que é que o escritor quer, do que é que o escritor quer dar ênfase e aquilo que funciona do ponto de vista de narrativa. Aí acho que depende da perspectiva do próprio autor e qual é que é o objetivo que quer conseguir com a Mas história. atenção que do ponto de vista da teoria literária isso não existe, não há o abandono, porque o livro funciona com ele mesmo. Ou seja, pode ligar-se com outros, mas o livro cria o seu próprio contexto de enunciação e de interpretação. Quer isto dizer que nós lemos um livro sem a ajuda de outro livro que o vai explicar. Ou seja, se eu disser o Fernando voa, nessa narrativa o Fernando pode voar, independentemente de todos os Fernandos que eu possa conhecer voarem ou não. O livro dita as regras e o livro não vai nem sustentar-se, nem abandonar a cientificidade. Ele vai criar a sua própria interpretação e a sua própria visão, de forma a tornar funcional. Pelo menos do ponto de vista da teoria narrativa, é isto que nos sugerem e eu subscrevo esta ideia. Portanto, a ficção ganha sempre. Sim. E o seu próprio universo. Todo o relato é ficcional, não é? Começamos por aí. Por aí. Sim, mas há de ter sempre alguma base científica, ou não seria ficção científica e seria apenas ficção. Sim. Outra coisa que eu queria dizer, esqueci. Como? Não, estava... Não, mas ainda estamos a tempo. Não era isso, fugiu. Questões que queiram formular? Infelizmente cheguei muito tarde, portanto, não sei se foi tocado já, mas é esta pergunta do Dr. Zé Olha, sobre as Carlos, cidades inteligentes, por sobre- exemplo. Olha, um mosquito pouco inteligente. Este morreu agora. Morreu, não. Não sei se tocaram aí. no assunto, mas a mitologia não pode ser também olhada como ficção científica retroativa, como estava a dizer. Portanto, Falámos a um pouco sociedade sobre foi- isso há bocado. Os mitos é uma questão. Eu não, podem falar, por favor. Falem. Eu acho que, em relação aos mitos, e voltando um bocado a essa temática, se calhar uma perspectiva interessante. Já não sei quem é que disse esta frase, que qualquer tecnologia, qualquer desenvolvimento tecnológico que seja suficientemente avançado e distante daquilo que nós conhecemos, é impossível distinguir da magia. Por isso, acho que é curioso ter esta perspectiva do ponto de vista de dois mundos que nós temos alguma tendência a considerar distintos, separados, que é a parte da ciência e a parte mais mitológica, se calhar mais fantástica, mais de magia, mais abstrata. Mas é fácil, quando temos dificuldade, enquanto seres humanos, em entender determinadas coisas, dar-lhes uma interpretação esotérica, porque isso ajuda-nos a tentar compreender. Portanto, é fácil depois surgirem esse Pois, tipo porque de... os mitos, os grandes mitos, quer sejam mitos imperiais, mitos civilizacionais, mitos religiosos, são tentativas de explicação da construção de um mundo que nós não sabemos como conhecer. E essa é que é a grande base do mito, é uma tentativa de explicação, eu diria, mais ou menos fácil, não é? Sobre a origem da China, sobre a origem de Portugal, o milagre de Ourique. Tudo isso são construções, são mitos que nos ajudam a explicar com alguma facilidade, não é?
A ciência é mais complicada, porque a ciência não tem que verificar, tem que reanalisar, o princípio da falsibilidade é certo, é correto. Portanto, agora, um mito é muito fácil. Deus criou o universo. Ou, por exemplo, a China é uma China que é eterna desde há 4.000 anos e todo aquele território da China sempre foi chinês. Portugal sempre tem o milagre de Ourique que ajudou. Tudo isso são, digamos, narrativas que dão uma explicação fácil e acessível que não exige grande explicação científica. É a diferença entre o crer, entre a ciência e o mito. A ciência diz, eu vejo para crer. E o mito diz, eu creio para ver. Portanto, é a grande diferença, não é? Portanto, é clara como a água. Um tem um caráter mais explicativo e outro mais exploratório, não é? Portanto, e até há uma força coletiva, não é? No mito que a ciência nem sempre tem. Pois. O mito é aceite, é quase. Não, e o mito é bom porque o mito é digamos, exatamente, é a solidariedade intergeracional, não é? Portanto, há umas vezes bons, outras vezes não tão bons assim, mas quer dizer, há de facto aliás, a história é a sociedade de história que é um pouco assim, trabalha com mitos, não é? As pessoas constroem mitos, são construções sociais, não é? Mais alguma questão esotérica ou não esotérica científica? E um certo manicaísmo, não é? Que vão ser bons ou maus. Mas a natureza está cheia disso. Há bocado falou do fungo que parasitava o sistema nervoso da formiga. Há peixes que depois da fecundação se fundem ao corpo das fêmeas. O louva-a-Deus fêmea come o macho. E poderíamos estar aqui, por exemplo, nos gatos. Durante uma hora a citar exemplos bizarros. Sim. Durante íons, houve espécies que tiveram que dar lugar a outras, umas vezes por motivos exógenos, outras por questões de evolução. Portanto, desde o prião até à sequoia, eu acho que há um mundo de coisas boas e coisas más. Concordo. Acho que no caso desses organismos, o que geralmente acontece é que eles têm um repertório geralmente identificável de comportamentos. Podem evoluir para outros, mas operam numa base mais ou menos previsível dentro de um horizonte de expectativas. No caso dos robôs, estamos numa época inaugural onde com tecnologias como, por exemplo, com o Deep Learning, e daí um dos medos que nós temos em relação aos robôs é que nunca tivemos um pesadelo que um Walkman fosse conquistar o mundo, porque o Walkman, pronto, se calhar dá um exemplo, não, acho que todos deixámos, pronto, todos colocávamos a cassete e o Walkman faz exatamente aquilo que era suposto, ou estragar a cassete ou tocar a música, portanto, faria um desses dois, mas a verdade é que agora com um telemóvel nós conseguimos alterar a linguagem do telemóvel para ele fazer exatamente aquilo que nós queremos e uma outra coisa que nós não sabemos que ele faz. E aquilo que nós não sabemos que ele faz é que é o grande problema. E estamos a falar de um telemóvel que tem uma tecnologia vendável, portanto é comercializável e está disponível para qualquer um de nós. Imagine-se a outra tecnologia à qual nós não temos acesso e aquilo que são capazes de fazer. Que falha na preservação. E outra coisa, só queria acrescentar uma outra dimensão. Aquilo, que é extremamente a base do texto é do Arthur Clarke, não é? Sim. Sim. Que é precisamente isso, a dimensão do erro. Como é que nós nos posicionamos face ao erro? E se o computador errou, é bom ou é mau? Uma personalidade e uma vontade própria e passa a trabalhar no sentido da autopreservação. Ele vai tentar autopreservar-se e, portanto, vai entrar em competição com o humano. E eu acho que isso é das primeiras
reflexões sobre a questão da inteligência artificial. Vamos chegar à conclusão que o grande mal é termos passado de uma memória biológica para uma memória simbólica, não é? E estas questões colocam-se todas aqui na nossa memória simbólica, no nosso pensamento simbólico. E a partir do momento em que nós, porventura, conseguíssemos transpor a nossa consciência para um suporte digital, então a partir daí o tempo acabava. Acabava a noção de Deus, acabava a noção de tempo, porque neste momento temos um hiato entre aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. Por exemplo, eu estou aqui, estou a pensar que tenho que fazer qualquer coisa. Pronto. E entre o meu pensamento e essa qualquer coisa que eu vou fazer, ocorre um tempo. Mas a partir do momento em que a minha mente correspondesse a um desses processadores, o meu pensamento era sincrónico à minha ação. Portanto, o tempo é obliterado. Existem questões muito complexas do ponto de vista da inteligência digital. Outro filme Posso? fantástico. Sim. Deixa eu só dizer este e pronto. Ainda em relação à questão do robô, é o Blade Runner, em que é um filme fabuloso, em que o robô tem memórias implantadas, não é? Ela já não sabe se as memórias são verdadeiras e São réplicas, não é? É uma questão também que é uma discussão muito curiosa. Esse filme acho fantástico sobre o que é um ser humano. Na verdade, o que é ser humano. Não é? Existe outro filme ainda dentro desse sentido que é o Ella, Her, em que o ser humano se apaixona por uma entidade que não é humana. Pronto, é mais outro exemplo disso. Sim. Só voltando um bocadinho atrás, há uma coisa que eu discordo em relação ao que disse. Os micro-organismos não têm um comportamento assim tão previsível. Esse é um dos nossos problemas. O Covid foi um desses problemas. A vida adapta-se a todas as situações e nós enfrentamos regulares alterações climáticas e esse é um dos nossos problemas atuais. Nós não fazemos ideia de quais vão ser todas as adaptações da vida na Terra às alterações com que nós enfrentamos hoje em dia. Por isso a coisa não é assim tão linear. Há problemas na tecnologia, mas nas entidades biológicas também encontramos muitos desafios ainda. Bem, eu lamento muito dizer, mas nós chegamos ao nosso fim, porque os nossos queridos amigos que nos gentilmente, generosamente nos facultaram este belo espaço, têm que fechar a loja e nós temos que ir todos embora. Portanto, olha, muito obrigado a todos, foi excelente esta mesa redonda. Não foi mesa redonda, foi um espaço arredondado. E muito obrigado a todos, foi excelente, gostei imenso. Estamos Da próxima vez será no Museu da Ciência. Tem lá.